Bom, nós estivemos lá no Amazonas fazendo uma viagem missionária que foi muito bom. E a gente queria compartilhar com vocês um pouquinho. Vamos começar do início. Carla, vai lá. Nós ficamos sabendo dessa viagem no ano passado. Nós estivemos em Goiânia, né? Samuel e eu estávamos lá para fazer um curso. E o curso era especificamente sobre crianças que passaram por abusos, por traumas. Fizemos esse curso na parte da manhã, mas à tarde nós encontramos com o irmão Alberto, né? Mais conhecido como Chuchu da turma do Print. E ali nós trocamos figurinhas, nós conversamos sobre o que cada um trabalhava, como que era o dia a dia, tanto profissionalmente quanto no serviço, né, com os irmãos da igreja, enfim. E ali nós tivemos uma conversa. Acredito que aproximadamente um mês depois dessa conversa, a Débora entrou em contato com a gente, né, dizendo que o Chuchu havia nos convidado, né, junto com outros irmãos, para essa viagem missionária que iria acontecer nesse ano. A partir desse convite, nós colocamos diante do Senhor, nós oramos, e aí finalmente, né, esse ano chegou, a data da viagem chegou, e nós em mais ou menos 12 pessoas, cada um de uma comunidade, né, nós estávamos num grupo em que haviam irmãos da Igreja Batista, irmãos da Igreja Presbiteriana, irmãos que se reúnem em local sem denominação, e estávamos todos nós lá a serviço do Senhor nessa viagem para Manaus, né, a princípio, mas depois para as comunidades ribeirinhas ali em plena Amazônia. A gente, na verdade, desceu em Manaus, né? Todos nós, os 13 irmãos, a gente se encontrou ali em Manaus. Pegamos um barco, fomos rio acima, no Rio Solimões. Às 12 horas. Subimos por aí, 12 horas, rio acima, para chegar em Coari. Tem a Igreja Batista Água Viva ali, que nos receberam. Ibave. E dali, a gente foi e subiu o Rio Copiá, que são mais umas 5 horas de 6 barco, horas. rio acima também. E a gente visitou ali 2 comunidades ribeirinhas, a Vila Fernandes e a Boa Fé. De lá a gente voltou, a gente ia visitar uma outra comunidade também, que era Boan, só que no dia choveu muito. E como a gente ia de bote, era muito arriscado, aí os irmãos lá acharam melhor não irmos até lá. Mas a gente visitou também uma outra comunidade ribeirinha, Itapéua. Depois voltamos para Coari e depois a gente veio descendo o rio, porque depois dessa parte com os irmãos ali da Igreja Batista, nós encontramos com os irmãos da Igreja Presbiteriana que nos receberam e a gente veio descendo, visitamos mais algumas cidades. A Carla vai me ajudando aí. Codajás, Anori, Anamã. Essas são cidades. Aí a gente visitou mais uma comunidade ribeirinha, que é a Vila do Cuia. Depois visitamos Manacapuru, que também é uma cidade. E de lá voltamos até Manaus. E foi muita coisa, né? O que mais te chamou a atenção, Carla, nisso tudo? Nossa, foram tantas coisas, né, Samuel? Eu costumo dizer, assim, que depois dessa viagem, a minha percepção, assim, para algumas coisas mudou. Por exemplo, algumas situações a gente vivencia, né? E você pode contar para as pessoas, olha, porque Deus fez isso na minha vida, eu experimentei de Deus nessa área, nessa situação. Outras coisas as pessoas chegam para nós e falam, dão testemunho para nós, olha, eu vivi isso, eu vivi aquilo, olha que bênção que Deus fez isso por você. E eu costumo dizer que outras coisas, Deus nos leva até alguns lugares para que a gente chegue até lá e olha e experimenta e vê com os nossos próprios olhos como que o amor de Deus ele é grande. E uma das coisas que essa viagem me ensinou é que Deus não precisa de nós para nada. Em que sentido, né? A obra dele está acontecendo, a obra dele não vai deixar de acontecer, independente de nós. Mas é claro que ele deseja nos usar, é claro que ele deseja usar os seus filhos, né? O seu povo ali, para abençoar uns aos outros, para servir ele da forma que ele tem levantado cada um de nós, com aquilo que ele tem colocado nas nossas mãos. E foi muito precioso, assim, ver lugares tão distantes, né? A gente viajou, como o Samuel já lembrou, foram 12 horas só no primeiro dia para chegar em Coari, depois mais 6 horas. Dali a pouco a gente já estava mais de 20 horas longe, né? De Manaus, né? Nem das nossas casas, era só de Manaus. E para nós, eu sou do Sul, eu sou do Paraná, do estado do Paraná. Eu nunca tinha ido para a região norte e lugares tão distantes e tão afastados de grandes cidades. E a gente vai chegando lá e a gente vê que a obra do Senhor tá ali, ela tá viva, ela tá aquecida
movida pelo Espírito Santo, os irmãos estão caminhando com o Senhor, independente de qualquer circunstância, né? Eles têm perseverado ali com a sua fé, eles têm perseverado em caminhar com o Senhor. Então isso foi muito precioso. Isso saltou a mim e saltou aos olhos de outros irmãos também que estavam nessa viagem. Essa foi uma das falas de outros irmãos também. Eu lembro de um irmão de Contagem que estava com a gente no grupo e ele falava assim: para nós, talvez vocês nem existiam, porque nós nunca viemos para cá, a gente nem conhecia essas cidades, essas comunidades, a forma que vocês vivem. Porém, o Senhor nunca esqueceu de vocês, o Senhor nunca deixou de estar aqui, né? E Ele deseja alcançar outras e tantas outras comunidades que a gente nem passou por elas. Então, assim, muitas coisas me chamaram a atenção. A forma que os irmãos nos acolheram, a forma que os irmãos nos receberam. Isso foi muito precioso. E eu tô destacando isso porque muitas vezes, Samuel, a gente aqui que mora numa cidade grande, nós estamos hoje em Belo Horizonte, Minas Gerais, muitas vezes a gente fica tão preocupado com a nossa casa para receber alguém. Ah, mas tem que estar arrumada, tem que estar assim, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Se eu não puder servir ali um café da tarde, alguma coisa, tô dando um exemplo. Muitas vezes a gente fica tão preocupado com coisas externas, aparentes, e o nosso coração para receber as pessoas tá tão frio, né? Tá tão engessado. E a gente chegou nessas comunidades e em todas nós fomos muito bem supridos com tudo que a gente precisava para passar esses dias, né? E não que a gente tinha que ser bem recebido. Não era nem essa questão, não. E olha que éramos 13 pessoas para chegar, né? Não era uma ou duas, não. A gente chegou em bando lá. E foi muito legal essa manifestação do amor dos irmãos, sejam os irmãos ali da Batista, outros nas vilas, alguns missionários abriram suas casas e nós dormimos por ali. Então, foi uma bênção. Nós fomos supridos, fomos quebrantados e fomos, assim, ficamos maravilhados com a forma que realmente nós fomos recebidos ali. A gente voltou, pelo menos eu voltei para casa com muito mais encorajada de servir, independente do que a gente pode oferecer, foi muito precioso. E é interessante a gente entender um pouco da realidade, né, deles ali, porque não sei se tem um conhecimento das comunidades ribeirinhas, mas basicamente são pessoas, são povos que resolveram se afastar e viver à beira do rio, né? Por isso que chama ribeirinhos. Então são pessoas que decidiram, às vezes, até sair da cidade grande, ou às vezes já nasceram ali nessas comunidades que são afastadas. Em sua maioria, até eles não querem se mudar para a cidade, eles preferem estar ali. E como eu falei, da cidade mais próxima que a gente estava ali, foram 5 horas de barco. Ou seja, se você não vai até eles, eles não vão até você. Então, as comunidades ribeirinhas, de uma certa maneira, elas se encaixam nesses povos não alcançados, que a gente fala tanto no trabalho missionário, que são aqueles povos que nós precisamos ir até eles para anunciar o evangelho, para falar sobre Jesus, porque se nós não formos até eles, eles não vão ouvir falar. Então, por isso que esse trabalho nessas comunidades, ele se torna tão importante. E eu queria, inclusive, pegar alguns dados que eu peguei com os irmãos lá. Isso é bem legal de falar, pra gente saber, né, dessa... Sim, eles estão até um pouquinho desatualizados, mas acho que serve para a gente ter uma noção do tamanho do país que a gente vive. Só na região norte do Brasil, nós temos 35 mil comunidades ribeirinhas e indígenas. Dessas 35 mil, 20 mil ainda não estão assistidas, ou seja, o evangelho não chegou até elas. Então a gente tem a maioria dos povos ali no estado do Amazonas ainda não alcançados, e em toda a região norte também. Isso então faz a gente pensar como que esse trabalho missionário ele se torna tão fundamental ali naquela região, e como que o trabalho desses irmãos que já estão lá fazendo isso nos impressionou tanto, né, enquanto estivemos lá. E é por isso que a gente queria deixar isso com vocês, para vocês meditarem, como que jovens ali de 20 anos, 18 anos, estão à frente de comunidades inteiras, né,
às vezes de 100 pessoas, às vezes menores de 50 pessoas, estão ali vivendo entre eles. Eles moram lá, até porque para chegar numa cidade maior são 4 horas, 5 horas de barco para chegar até lá. Então, a maior parte do tempo eles estão nessas comunidades. Então, isso torna o trabalho deles algo muito especial, né, que nos chamou muita atenção, né, que é algo que a gente gostaria de deixar registrado aqui com vocês. A gente, quando chega nesses lugares, realmente fala assim, poxa, como que a gente tá longe da nossa referência, que é aqui, né, por exemplo, porque ele tinha missionários de São Paulo, missionários do Rio de Janeiro, né, eles também estão bem distantes da sua cidade, né, dali dos seus familiares. Quando Samuel fala esses números de lugares que ainda não foram alcançados, é porque realmente são lugares muito distantes. A gente já estava longe, né? E me parece que essas comunidades que o evangelho ainda não chegou, são comunidades que as pessoas nem RG têm, porque elas estão tão afastadas, ali são horas e às vezes dias de barco, subindo o rio acima para conseguir chegar nelas. Então, é completamente diferente e distante do que a gente vive na grande cidade. Acho que é importante também falar que nós fomos convidados para fazer um trabalho muito específico, que era um trabalho com crianças. Então, a gente foi para fazer um evangelismo com as crianças de cada cidade, de cada comunidade que nós passamos. Em todos esses lugares, já tem irmãos lá servindo, já tem irmãos que chegaram antes, evangelizaram, plantaram uma igreja ali e tem irmãos ou missionários, ou já tem uma igreja estabelecida, né, em cada um desses lugares. Então, nós somos mais como visitantes, a gente nem pode falar que a gente é missionário, né, porque nós conhecemos uma realidade muito impressionante daqueles irmãos que estão lá no dia a dia, passando todas as lutas, todas as dificuldades, todas as bênçãos também, todas as vitórias com aquele povo que está ali tão distante. Bom a gente lembrar disso. Tinha mais alguma coisa que você queria falar? Tem muitas coisas. Realmente, essa questão a gente fala que foi fazer uma viagem missionária, até parece que nós somos missionários, né, Samuel? Não, e quando somos não. E quando a gente chega lá, né, quando nós chegamos lá, de fato, nós entendemos que nós éramos apenas visitantes, missionários ao pé da letra, para dizer, porque nós realmente levamos a palavra. Nós podemos dizer que nós conhecemos um missionário de verdade. E foi muito lindo e foi muito legal, assim, ver irmãos que abriram mão da sua vida cotidiana, do dia a dia deles, para estar ali, né, assumindo comunidades ribeirinhas inteiras com demandas desde crianças, desde idosos, desde casais, jovens, tantas situações que chegam ali na mão desses jovens missionários, né, Samuel? Interessante. A gente realmente precisa ressaltar a iniciativa, né, o chamado, a disposição desses jovens missionários. É um dos nossos objetivos em mostrar, né, o que foi a nossa viagem missionária, porque não é pouca coisa, né? A vida desses jovens. Que salta os olhos desses irmãos é o Senhor, é Jesus. Para eles, o que importa é a vontade do Senhor, o chamado do Senhor na vida deles. É isso que motiva esses jovens estarem ali. Estou falando isso porque hoje em dia, com rede social, hoje em dia com mídia, tanta coisa brilha aos nossos olhos, tanta coisa não, tantas pessoas. A gente muitas vezes coloca assim um brilho no olho por pessoas, por situações, e ali eles estão ali totalmente despreocupados de status, se eles estão sendo lembrados desse serviço diante do Senhor, se alguém está falando, dando glória para aquilo que eles fazem, eles não estão ali para isso. Eles encontraram o propósito deles, né, diante de Deus, e isso é melhor do que qualquer ouro, prata, bens, status, qualquer coisa. Você encontrar o seu propósito diante de Deus é fundamental. E a gente viu isso, né, na vida deles, né, com muita simplicidade, com muita alegria. E eu falo assim que o que foi mais difícil, né, depois você conta pra gente o que foi mais difícil pra você. Mas pra mim, o que foi mais difícil nessa viagem, gente, foi vir embora. Em cada lugar que a gente foi visitando, a gente foi sentindo, né, aquele calor ali dos nossos irmãos, né, irmãos que a gente viu pela primeira vez, uma única vez, às vezes passamos 1, 2 dias ali com as nossas irmãs, com os nossos irmãos, que tivemos a oportunidade de estar ali junto com eles, conversando, sabendo da caminhada deles, por todas essas localidades que nós passamos, mas tinha uma hora que a gente tinha que dar tchau e dali para outra comunidade. Então, aquela sensação de assim, pode ser que eu nunca mais veja esse irmão, pode ser que eu nunca mais veja essa irmã, e aquele abraço apertado
sem dúvida foi a parte mais difícil dessa viagem, porque ali a gente, como dizia o irmão Valdetaro, né, que foi com a gente, né, um irmão ancião muito precioso, né, evangelista, que com certeza ganhou muitas vidas pro Senhor nessa viagem. Ele chegava pra gente e falava assim: quando eu abraço o irmão, eu não tô abraçando Samuel, eu tô abraçando Jesus no Samuel. Nunca vou me esquecer disso. Porque é isso que a gente sentia quando a gente estava ali com os nossos irmãos. A gente abraçava os nossos irmãos e a gente falava até uma próxima oportunidade, até quando o Senhor permitir, e saía dali com o coração pequenininho, né? E aí o Senhor nos dava o presente de conhecer outros irmãos. Por isso que eu falei lá no início, o Senhor não precisa de nós, a obra dele está sendo feita pelos confins da terra, ela vai ser feita, né? Ela vai ser cumprida, e a gente viu isso, né? A gente viu como que o amor do Senhor é grande, como que o amor do Senhor, ele chega por tantos lugares, né? Tão desafiadores, e visitar aqueles irmãos missionários ali e ver que o Senhor tem feito grandes coisas ali no meio do teu povo, foi muito precioso. Foi um presente para nós, com certeza. Eu lembrei de um ponto também, aqueceu muito meu coração, assim, porque às vezes a gente acha que para servir o Senhor, acho que isso é importante falar, porque muitas vezes a gente acha assim: mas eu não vou numa viagem assim, ou eu não vou servir o Senhor na minha igreja, ou eu não vou servir o Senhor porque eu ainda não sei que dom que eu tenho, que talento que eu tenho, eu não sei para que Deus me fez. Sabe quando a gente tem aquela crise de identidade e acha que ainda vai, sei lá, né, como que muitas vezes as pessoas pensam, né, que o reino de Deus vai aparecer e dizer: a chave, faça isso, E muitas vezes é só a gente se dispor. Dentro desse exemplo, desse contexto, tô falando isso porque eu lembrei de um exemplo de quando nós chegamos, acho que foi em Anamã, se eu não me engano. O irmão Chuchu, né, ele chegou lá com o seu joelho machucado assim, ele já estava ali com um problema, sofrendo com o joelho dele nessa viagem, de subir escada, descer, mas assim, eu que tô falando disso, porque o irmão, ele não reclamava em nenhum momento desse joelho dele. E quando nós chegamos lá, uma irmã abençoada, fisioterapeuta, falou assim: olha, eu estou à disposição da equipe de vocês para o que vocês precisarem. Aí ela fez os procedimentos no joelho do Chuchu. Gente, aquilo ganhou meu coração. Falei: olha, ela está servindo os irmãos com aquilo que ela pode, com a profissão dela. Ela não, de repente, eu não conheço, né, a irmã, em relação aos outros serviços que ela tem ali, se é evangelista ou não, dentro dessa questão missionária, mas ali, naquele momento, com que ela podia ser útil, outras irmãs levaram alimento pra gente, tiraram das próprias casas. Foi, assim, uma movimentação para que tudo fosse suprido, a olhar para esse lado da simplicidade em servir. É aquilo que a gente tem, né? O Senhor te ensinou a cantar, você canta. O Senhor te ensinou a cozinhar, faça alguma refeição para aqueles que estão à sua volta. O Senhor te deu uma profissão que você pode abençoar a vida de outras pessoas, então vá e seja bênção, como a palavra nos ensina. Uma coisa que eu lembro também, que foi muito visível para nós, a gente experienciou, a gente experimentou, foi a proteção do Senhor mesmo, foi a cobertura dos irmãos nessa viagem, né? A gente pode dar esse testemunho de que durante todo o período nós tivemos ali lutas espirituais, mas assim, a gente viu que nós fomos livrados de várias questões. E as orações mesmo, né? Porque muitas vezes a gente vai num lugar para pregar a palavra, para semear, a gente não sabe o terreno que nós vamos semear essa palavra, né? A gente sabe que muitas vezes vem um inimigo ali e rouba essa palavra de alguma forma, né? Com tantas distrações, com tantas coisas, mas a gente crê, né? E a gente experimentou de vários testemunhos que essa palavra foi plantada. Todos nós tivemos a oportunidade de pregar em todas essas comunidades que nós visitamos. Nenhuma delas nós deixamos de cumprir aquilo que nós tínhamos como encargo no nosso coração de fazer. E uma coisa também que eu acho interessante dizer é que como o Senhor destronou cada um de nós ao chegar ali. Eu achei isso muito lindo e eu dou graças ao Senhor por isso. Porque quando a gente vai para uma viagem assim, a gente vai cheio de expectativa. Nossa, porque eu tô preocupada se vai ser assim, desse jeito que eu tô estudando, que eu tô pensando, que eu tô imaginando. E quando a gente coloca assim: Senhor,
usa-me, literalmente, faz do jeito que tiver que ser. E ali todos nós participamos de tudo, todos nós precisamos cuidar uns dos outros, a gente precisou ajudar uns aos outros. Nenhuma habilidade, nenhum dom, nem nada nesse sentido foi exaltado no nosso meio, né? Nós ali éramos uma equipe. E foi muito bom, foi muito gostoso presenciar, né? Experimentar dessa vida em família ali naqueles dias. Amparando, fortalecendo, quando um caía, o outro levantava, com palavras de ânimo, né? Com palavras do Senhor, com orações. Porque eu me lembro de situações que muitas vezes a gente ficava vulnerável e ali vinha, né? Chegava algum irmão da equipe, alguma irmã da equipe e orava sobre nós. Que a batalha é grande, né? A batalha hoje em dia, a gente sabe que a batalha para levar a palavra do Senhor, ela é um terreno que não é muito tranquilo do ponto de vista carnal nem espiritual, porém o nosso Senhor, ele é muito grande, né? Ele é muito poderoso e ele que luta as nossas batalhas, né? Graças a Deus por isso. Então, realmente, o serviço desses irmãos, desses jovens que entenderam isso, e quando eles contam isso pra gente, quando é perguntado pra eles como é que é a vida de um missionário? Como é que você entendeu que você tinha que estar aqui na Amazônia e não lá no Rio, e não lá em São Paulo? Eles falam, eu simplesmente ouvi a voz de Deus. Deus falou que era para eu estar aqui. Que bom que eles ouviram a voz de Deus, né? Que bom que eles aceitaram esse chamado de Deus. É claro que não é para todos, né? A gente sabe que o serviço missionário, o que nós devemos fazer, o Espírito Santo, ele fala com a gente o que a gente deve ou não fazer, para onde a gente deve ir ou não ir. Mas, ao mesmo tempo, fica aqui até uma provocação. Eu fiquei lembrando disso enquanto eu tava lá. Falei assim, gente, a gente chega em Belo Horizonte, por exemplo, só um exemplo. Existem algumas avenidas aqui em Belo Horizonte que tem umas 4, 5 igrejas. E as igrejas fazem fila, mas filas e filas e filas para poder entrar dentro dali do templo da igreja. São lotadas, estão abarrotadas de pessoas. E aí a gente vai para esse outro extremo, falta gente. Falta pessoas. Esses mesmos irmãos que estão cheios da palavra, ouvindo o evangelho, conhecem, foram libertos, estão salvos da condenação eterna. Em algum momento, alguns de nós precisamos abrir mão da nossa própria vida para poder estar lá. E não só lá, qualquer outro lugar onde o Senhor direcionar. Eu só fiquei fazendo esse paralelo, né? Aqui falta gente, em outros lugares tá cheio de gente, assim, cheio de cristãos. Então, o que a gente pode fazer para que essa palavra chegue, né, Samuel? Em lugares tão distantes. E o interessante é que muitos dos irmãos missionários que nós conhecemos lá, esses jovens, alguns deles são filhos de missionários também. Então, eles viram essa realidade na vida dos pais, foram crescendo ali com essa realidade, né, com essa importância, e eles se tornaram missionários também. E isso também nos levou a pensar como que os pais, eles podem ali, de alguma forma, colocar, né, a vida dos seus filhos diante do Senhor. Porque às vezes os pais, sem perceber, não que seja uma intenção ruim, mas muitas vezes eles já na educação dos filhos, na criação dos filhos, ainda que cristãos, eles já projetam os filhos para que eles sejam algo, entende? Então eles já criam, eu quero que meu filho tenha uma boa profissão, eu quero que meu filho ele tenha uma estabilidade financeira, mas e se um desses filhos, né? Se os nossos filhos que o Senhor nos der, se os filhos que o Senhor deu, né? Para quem é pai aí, mãe e tá nos assistindo, se o encargo for a missão. E aí, como é que fica o nosso coração, né? Será que a gente tá disposto a entregar os nossos filhos nas mãos do Senhor para que Ele cumpra a obra que Deus tem implantado ali no coração deles? Fica outra reflexão aí também acerca dessa viagem que nós fizemos. Se os pais têm de fato criado os filhos no evangelho a tal ponto de que se eles forem missionários, né, que esses pais tenham esse descanso, tenham essa paz, incentivem, né, dentro daquilo que é a vontade do Senhor, dentro daquilo que é plano do Senhor para a vida dos seus filhos, né? Acho que até é uma boa deixa para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho missionário em geral. É uma área muito carente e que a gente precisa prestar atenção, porque todos nós somos missionários. Acho que é importante a gente pensar nisso. Todos nós somos enviados para algum lugar. Eu e a Carla somos missionários e fomos enviados para Belo Horizonte. Estamos aqui em Belo Horizonte, estamos em missão aqui. Verdade. Onde você mora, você está em missão. E acho que o primeiro ponto é a gente fazer essa reflexão. Primeiro,
Nós estamos no lugar onde Deus gostaria que estivéssemos? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. A segunda é, eu estou cumprindo o propósito para o qual eu fui chamado? Então, acho que essas duas perguntas são muito interessantes. E acho que até um exercício legal que a gente pode fazer e pensar é o seguinte. Vamos pensar, por exemplo, no seu trabalho. O trabalho que você tem, que 8 horas por dia você está ali nele. Você tem um chamado para estar ali ou você está ali por causa do dinheiro? É uma reflexão. Se você parasse de ganhar dinheiro, você iria ali do mesmo jeito? E cumpriria o seu propósito para o qual Deus te chamou? E é claro que ganhar dinheiro faz parte, né, da nossa vida. Eu não estou colocando isso não, mas será que além de tocar a vida do jeito que você está tocando, você tem um propósito? E, aliás, você tem um propósito da parte de Deus na sua vida. E eu acho que isso faz todo sentido para a questão da missão. E isso deve pautar a nossa vida. Qual que é o propósito de Deus para a minha vida? E qual que é o lugar que Deus quer que eu cumpra esse propósito? Porque, atualmente, nós estamos aqui. Mas um determinado dia, Deus pode chegar e falar, olha, saia daqui e vá para a África. Saia daqui e vá para o Amazonas. E você vai lidando com isso. Ou você só está vivendo para ganhar dinheiro, para sobreviver, para tocar a vida. Acho que esse é o primeiro propósito. Vamos pensar também no nosso caso. A gente foi até o estado do Amazonas, visitamos ali aquelas pessoas, pregamos o evangelho, falamos sobre Jesus e voltamos para as nossas casas, certo? Para a nossa rotina. Exato. Eu acredito que Deus, através do Espírito Santo, pode tocar a vida daquelas pessoas lá. Não acredito que nós fomos em vão. A gente foi crendo que a gente tinha uma obra ali, principalmente com as crianças, mas é muito diferente esse trabalho que a gente fez do trabalho daqueles missionários que estão vivendo ali entre eles, que é um trabalho extremamente importante. Porque uma coisa é a gente ir lá visitar as crianças, pregar o evangelho e ouvir uma criança falando que não quer voltar para casa porque o pai só briga e a avó só faz coisa ruim com ele. E a gente dá um tapinha nas costas dessa criança e voltar para cá e deixar lá. Outra coisa é os missionários que estão ali cuidando da vida daquelas crianças, acompanhando a vida deles, vivendo a mesma vida que aquelas pessoas estão vivendo, podendo entrar na casa daquelas pessoas e experimentar a mesma vida que elas têm e ali não só pregar as boas novas, mas também ser as boas novas. Porque uma coisa é você adorar uma divindade, adorar um Deus qualquer que está lá longe, que você tem que fazer sacrifícios, que talvez por algum motivo ele vai te atender. Outra coisa é você ter um Deus que veio até essa terra e se fez carne, se fez homem e habitou no nosso meio e se chamou Deus Emanuel, Deus conosco. O nosso Senhor tem nos chamado para esse privilégio. Nós sermos Deus com cada uma das pessoas que estão ao nosso redor. Uma coisa é eu ir no local que você trabalha e eu pregar o evangelho lá. Vocês vão pensar, quem que é esse cara? O que está fazendo aqui? Outra coisa é você ali tem um salário próximo deles, come a mesma comida que eles comem, tem o mesmo chefe que essas pessoas têm e elas estão vendo ali Jesus em você, através da sua vida, através do seu propósito, através daquilo que você fala, através daquilo que você faz. Isso tem um impacto muito diferente do que o que eu posso fazer por qualquer pessoa em uma tarde, em uma hora de conversa. Então, aqueles irmãos que estão ali como Jesus no meio daquelas pessoas, sendo o próprio evangelho, comendo a comida que elas comem, bebendo a água que elas bebem e anunciando que naquela vida, daquela maneira, Jesus está ali presente e tem uma vida de boas novas, isso faz toda a diferença. Então, eu acho que a gente precisa ter essa consciência do trabalho missionário em todas as cidades, em todos os locais do mundo. Por enquanto você está na sua cidade, que você tem essa consciência de que você é missionário ali, talvez Deus te chame para uma outra cidade, ou talvez Deus te chame para visitar um outro lugar, igual foi com a gente, né? Que seja uma boa oportunidade. A gente queria deixar esse encorajamento com todos vocês. Que vocês encontrem o seu propósito, que vocês encontrem a sua missão no trabalho que você está,
na vizinhança que você está, na casa que você mora, com as roupas que você veste, o jeito que você fala. É nas situações cotidianas que o nosso Senhor Jesus nos chamou. Ele nos chamou para que fiquemos no mundo, que não saiamos do mundo, mas que sejamos livres do mal, né? É importante lembrar isso. E que, à medida que vivemos nesse mundo, que nós possamos proclamar as boas novas por onde quer que fomos. Eu queria terminar lendo um trecho que fala muito sobre isso, que eu gosto, que são duas pessoas, uma está escrevendo para a outra, e ela está tentando descrever quem são os cristãos. E essa pessoa relata quem são os cristãos dessa maneira. Os cristãos, de fato, não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes. Com efeito, não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm algum modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, graças ao talento e à especulação de homens curiosos, nem professam, como outros, algum ensinamento humano. Pelo contrário, vivendo em casas gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como estrangeiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles, e cada pátria é estrangeira. Casam-se, como todos, e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Põem a mesa em comum, mas não o leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e, deste modo, lhes é dado a vida. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo tornam-se glorificados. São amaldiçoados e depois proclamados justos. São injuriados e bendizem. São maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como se recebessem a vida. Em poucas palavras, assim como a alma está no corpo, assim estão os cristãos no mundo. A alma está espalhada por todas as partes do corpo, e os cristãos estão em todas as partes do mundo. A alma habita no corpo, mas não procede do corpo. Os cristãos habitam no mundo, mas não são do mundo. Que aquele que está nos ouvindo encontre o seu propósito, encontre o seu lugar no mundo que o Senhor tem te chamado para estar. Se você não encontrou ainda o seu lugar, ou se o Senhor está te chamando para um outro local, obedeça. Não fique no lugar por vontade própria, mas ouça a voz do Senhor para onde Ele está te chamando. E se você está no local certo, que você encontre o seu propósito missionário nesse lugar, que você possa proclamar as boas novas nesse lugar que o Senhor te chamou para estar. Era isso que eu gostaria de deixar com todos vocês. Com certeza teríamos muitas outras experiências para contar, mas quem sabe numa próxima oportunidade. Mas só queria agradecer também a toda a equipe, vou contar o nome aqui de todo mundo. A Solange, o Valdetaro, o Daniel, a Débora, os seus filhos Ezequiel, o Samuel, né, o seu xará, o Chuchu, a Rose, a Elaine, o Wilson. Esqueci de alguém? E o Wellington. Ai, com certeza, a gente não pode deixar, né? Antes de terminar esse vídeo, de fazer um agradecimento muito especial à pastora Maria Elisa e o Felipe, que nos suportaram aí, nos ajudaram, nos deram toda a ajuda, né? Eu falo nós, é toda a equipe da viagem, não é só eu e o Samuel, não. Para todos nós ali, na primeira etapa, né? Quando nós paramos ali em Coari, chegamos em Coari e as outras comunidades. E também ao pastor Rogério. Nossa, pastor Rogério foi uma bênção, irmão da presbiteriana, que nos ajudou, que nos acolheu, que nos direcionou. E ele nos entregou ali até o ponto final, até o último ponto. Ficou na nossa cola. Cuidado do Senhor, né? Amor de Deus por nós, com certeza, através da vida dos irmãos, expressado na vida dos irmãos. A gente quer muito agradecer. Somos muito gratos à vida desses nossos irmãos. E ao pastor Eustáquio também, que apesar de que nós conhecemos, ele estava viajando. Nós não tivemos essa oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas nós sabemos que foi
um irmão que esteve aí à frente de tudo. Ele teve ali, foi ele que arquitetou toda essa logística para nós ali, através dos irmãos da Presbiteriana de várias cidades e comunidades. E foi isso. Né? A gente espera que o Senhor tenha falado com vocês de alguma forma. Não deixa o brilho desse mundo ofuscar o brilho do Senhor na vida de vocês, não. Tem uma canção que eu aprendi quando criança e ela se faz muito pronta nessa hora. Ela diz assim que o brilho deste mundo se apaga diante de ti e a glória desta terra nada é. Tudo cai em tua presença, ó Rei, formosa é a tua presença, Senhor. Que a gente possa mesmo nos vislumbrar, que o nosso olho possa brilhar somente diante daquele que de fato merece esse brilho dos nossos olhos, né? Que é o próprio Senhor. Então, que todos nós possamos encontrar diante do Senhor o nosso papel, o nosso lugar, né? O nosso chamado, para que a gente seja bênção, para que a gente esteja no lugar certo, na hora certa e sendo bênção aí nas mãos do Senhor. É isso. Também, se vocês quiserem, a gente fez um mini documentário sobre a vida do pastor Eustáquio, que foi quem começou o trabalho com a igreja presbiteriana em algumas comunidades indígenas e algumas comunidades ribeirinhas ali na região também que a gente teve a oportunidade de começar. Então, vocês podem ir no YouTube, eu vou deixar o link também na descrição, então se você quiser ouvir, pode ir lá. E se de alguma maneira você quer ajudar aqueles irmãos que estão ali, o trabalho que está sendo feito ali, eu vou deixar os links também na descrição, mas tem algumas opções. Primeiro, tem alguns barcos de apoio que vão visitar esses lugares. Eles vão passando por todas as comunidades e aí médicos, dentistas, pediatras, eles vão e oferecem o seu trabalho gratuitamente. Então, todos aqueles que desejam servir dessa maneira, tem essa opção. Tem uma opção que é muito boa, que é um programa que chama Adote um Missionário. Então você pode suportar financeiramente os missionários que estão ali fazendo esse trabalho. Tem a maneira que eu considero a principal, que é você ir até esses locais. Então tem como você se inscrever para se tornar um missionário a partir desses programas e a partir desses irmãos que já estão lá. No caso ali das cidades que estão próximas a Coari, as comunidades, eles trabalham com os jovens de 18 a 24 anos que fazem esse trabalho missionário. Tem precisado de muitos jovens nessa idade para fazer esse trabalho lá e fazer em outros locais do mundo. Ali no caso de Coari, eles têm o suporte da Missão Nacional, então eles têm toda essa estrutura para treinar esses jovens, para levar eles para o campo missionário, para deixar eles totalmente capacitados para estar ali. Com os irmãos das outras cidades, que a igreja presbiteriana está à frente, eles têm o suporte da Visão Mundial, eles também têm capacidade de treinar os irmãos para estarem participando dessa situação no contexto específico ali do Amazonas que a gente visitou. Se você quiser visitar lá também, eu vou deixar os links na descrição para você ter acesso a essas formas de ajudar também. E que Deus te abençoe.